Gostaria de passar a palavra para a screener Adriana Almada, psicopedagoga e mãe de portadores. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, de amigos que vieram, e agradecer muito a deputada Sandra Farage, porque agradecer e parabenizar a iniciativa desse projeto de lei, que foi incrível, porque, geralmente, as pessoas escutam sobre síndrome de Irlen e desconfiam, e também, geralmente, não vão atrás das informações. Então, quem acredita é quem vê os casos ao vivo. A senhora foi em frente, pesquisou, fundamentou muito bem esse projeto de lei. Então, parabéns para você e para a sua equipe técnica. Eu queria, então, compartilhar o que eu tenho visto no consultório. Porque a síndrome de Irlen é uma condição comum. Ela é muito frequente na população brasileira. Se formos comparar com a miopia, acho que tem tanto quanto pessoas com miopia e com síndrome de Irlen. O que é raro é o conhecimento da síndrome, e não as pessoas serem portadoras da síndrome. Mas também, igualmente, a miopia, às vezes a pessoa vai no oftalmologista, chega lá, tem 0,25 graus. O próprio oftalmologista fala, não precisa usar óculos. E outra pessoa chega lá e tem 10 graus. Essa pessoa não vai viver sem os óculos. E se ela chegou nesse ponto, de se consultar, ter 8, 9, 10 graus de miopia, e nunca soube disso antes, então ela nem vivia antes. Né? E aí ela teria aquela surpresa. Em miopia é mais difícil acontecer isso. E síndrome de Irlen é a mesma coisa, é uma condição comum, só que as pessoas não sabem que existe, portanto, não vão atrás e não têm a correção. E algumas pessoas têm síndrome de Irlen num grau tão pequeno que o cérebro rapidamente se adapta à dificuldade, corrige a dificuldade e a pessoa tem uma vida quase normal. Ela não sabe que ela não tem a vida normal, ela vive como se tivesse a vida normal. Agora, quando a gente está atendendo em consultório, a gente começa a ver muitos casos extraordinários, que se alguém me contasse antes, eu não ia acreditar. Né? Entre esses casos, tem alguns que as mães estão aqui presentes. E, recentemente, eu tive um caso muito marcante, que foi semelhante ao caso que eu tive, que me fez acreditar na síndrome de Irlen, que é o caso da filha da Luciana Vivaco. Ela está aqui também, ela pretende contribuir aqui com a gente, dar o depoimento dela. Mas foi um caso muito marcante também, porque é uma moça de 16 anos, alfabetizada, mas que ela não compreendia, ela não conseguia compreender o que estava lendo devido ao tamanho esforço que ela fazia para ler. Então, ela não tinha aproveitamento na leitura e precisava da ajuda de ledor e de transcritor na escola. Ela também não conseguia escrever. E ela teve no meu consultório uma consulta só, o teste de síndrome de Irlen. Ela voltou para casa e a mãe dela vai contar melhor a hora que a mãe dela falou, vamos assistir a videoaula para estudar? Ela falou, não precisa. Pegou o livro, começou a ler e explicar tudo. Então, é um caso maravilhoso, muito recente. Inclusive, ela foi atendida por médica, que a princípio, uns 3 dias depois da identificação, né, a médica não quis nem ver o relatório, falou que não precisava, porque ela não acreditava muito. Aí, uns 50 dias depois, eu acho, quando a Maria Júlia voltou lá, com as transformações da vida dela absurdas, simplesmente por usar uma overlay em cima de um papel para ler. E as mudanças que ela fez de mudar a iluminação, pintar a cor da parede e outros detalhezinhos, só isso mudou a vida dela. E aí a médica teve que concordar que síndrome de Irlen existe, porque não tinha como negar. Mas eu gostaria que todo mundo prestasse muita atenção nisso, porque síndrome de Irlen existe e explica uma coisa que, para mim, parecia inexplicável. Por que existe o analfabeto funcional? Ou a pessoa aprendeu a ler ou não aprendeu. Às vezes não conseguiu aprender mesmo. Agora, a pessoa aprende a ler e não desenvolve, por quê? Uma coisa é você pegar uma criança que está juntando as sílabas, quando ela junta as sílabas, ela ainda não entendeu que palavra formou. Mas, com o tempo, ela vai entender a palavra, depois a frase, depois o texto. Por que alguém, então, continua sendo analfabeto funcional para sempre? E aí a síndrome de Irlen traz essa resposta. É o estresse visual que não permite a pessoa ler e, ao mesmo tempo, compreender. Ler e, ao mesmo tempo, prestar atenção. E aí a gente vê esses casos miraculosos no consultório, que a pessoa começar a ler na hora. Eu tenho casos de adultos que não chegaram a se alfabetizar por causa da síndrome de Irlen. Então, esse chega no consultório, vê o milagre também, ainda vai ter que aprender a ler. Mas esses que já sabem ler e só vão conseguir ler diante da gente, é maravilhoso. Então,
Agradeço a atenção de todos e peço que considerem isso. Realmente, síndrome de Ehlers existe. Precisa ser reconhecida, né? Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para as pessoas que se inscreveram. A gente tem a Luciane, que eu gostaria que já fizesse parte da tribuna. Okay, muito obrigada. Fique à vontade, Luciane. Ela é professora e mãe da Secretaria de Educação. A minha filha, ela tem 16 anos, mas desde os 5 anos ela apresentou dificuldades. Ela teve o diagnóstico de transtorno de humor, transtorno de ansiedade, DPAC, muita coisa na vida da Maria Júlia. Suspeita de DM e suspeita de dislexia. O ano passado, ela fez a primeira avaliação neuropsicológica, não deu dislexia. E a doutora da Maria Júlia pediu para esperar mais um ano, porque não podia se fazer uma avaliação atrás da outra. Só que, em 2014, a ortoptista da Maria Júlia, a doutora Isabela Garcia, já havia me falado da síndrome de Ehlers. Mas eu fiquei doente e não deu para dar início. Ela foi encaminhada para a doutora Isabela, porque ela não conseguia escrever com letra cursiva. E ela escrevia também desorganizado o caderno dela. A doutora Isabela olhou a Maria Júlia e falou assim: Luciane, Maria Júlia não tem problema de vista, mas se ela está tendo todos esses problemas, por que você não faz uma investigação da síndrome de Ehlers? Eu não sabia o que era, ela me falou que tinha que se fazer em Belo Horizonte. Aí eu descobri um diagnóstico de câncer, fui fazer o tratamento, mas fiquei desesperada. Falei, meu Deus, o que vai ser da minha filha? E esse ano, depois das avaliações do primeiro trimestre, da primeira avaliação, da P1, a Maria Júlia foi um fracasso. Foi no início, foi em março, mais ou menos. As notas dela, 0,2, 0, 0,1, e ela entrou em desespero. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer mais com essa menina? Porque tanto CIDs, né? Você fica desesperada. E eu mexendo na internet, no Facebook, aí apareceu Adriana Ehlers. E eu abri. E tinha um vídeo de uma menininha que apresentava as mesmas características da Maria Júlia. Aí eu vi que era aqui do DF. Aí eu procurei e tinha o sobrenome dela, Almada. E, por coincidência, o meu esposo trabalha numa instituição que tem uma pessoa também com esse nome. Eu falei, Guga. Ela fala com ele, eu preciso dela para Maria Júlia. E aí, meu esposo entrou em contato, a gente fez a avaliação. A Maria Júlia fez a avaliação dela numa sexta-feira. No domingo, a gente foi estudar para a prova de geografia. E eu só estudava com a Maria Júlia, mapa mental, videoaula, porque ela não compreendia nada. E, nesse dia, ela levantou, pegou as lâminas e sentou. Eu falei, peraí, Maria Júlia, eu vou ler para você. Vamos passar a videoaula. Ela falou, não, mãe, não precisa. Além da Maria Júlia ler melhor do que ela lia, ela me explicou tudo. E ela olhou para mim e falou assim, mãe, você está vendo o que aconteceu? Eu falei, estou. Nós duas choramos. Então, assim, eu costumo falar que a vida da Maria Júlia tem 2 períodos. Antes de conhecer, eu falo que é a Adriana, porque ela foi um sol na vida da gente, e depois, porque hoje a Maria Júlia, ela já tem, a autoestima dela está melhor. As notas da Maria Júlia, sociologia e filosofia, ela tirou 3,9, a prova valendo 4.
As outras notas dela subiram assim consideravelmente. Antes a Maria Júlia ficava de recuperação em todas as matérias, eu descabelava. Ela só ficou de recuperação em redação. Porque como ela escreve em letra cursiva e ela ainda tem alguns erros de ortografia, a nota dela caiu e ela ficou de recuperação por 0,8 décimos. Então, assim, a autoestima da Maria Júlia melhorou, a minha vida melhorou, hoje eu tenho mais tranquilidade. E, quando saiu esse relatório da Adriana, eu levei na doutora, da Maria Júlia, porque a Maria Júlia também tinha suspeita de autismo. E eu entreguei tudo para ela, os relatórios da Adriana. Ela fez outra avaliação com a neuropsicóloga Ana Paula Chianca e entreguei. Ela olhou assim, a da Irlene, e falou assim, isso aqui eu nem vou olhar, porque eu não acredito. Aí eu falei, tá bom. E agora, em agosto, a gente retornou, eu levei todos os resultados da Maria Júlia, das provas, e falei como a Maria Júlia está se sentindo, porque hoje ela tem mais confiança, hoje as colegas não falam para ela. Na sala de aula, as colegas falavam, nossa, Maria Júlia é preguiçosa, é burra, não quer fazer nada. E isso machucava muito. Então, assim, a Maria Júlia está mais tranquila. E a doutora Audrey olhou e falou assim, Luciane, eu tinha falado para você que eu não acreditava nisso, mas se a Maria Júlia está tão bem hoje, eu acredito. Aí ela procurou, pesquisou. Então, assim, para mim foi uma satisfação muito grande, porque, apesar de eu estar vendo o resultado da Maria Júlia, como a doutora acompanha a Maria Júlia desde os 5 anos, eu ficava com essa insatisfação. Depois que eu tive o aval dela, eu fiquei mais tranquila, mesmo vendo os resultados. E a Maria Júlia mais ainda, porque ela precisa do aval da doutora Audrey. Ela ainda não está usando óculos, porque tudo para ela é muito sensível, ela tem que se acostumar. Mas, com as lentes, ela está maravilhosa. E eu só tenho a agradecer o trabalho que vocês fazem, o carinho, a atenção que a Adriana teve com a minha filha. Mas eu, como professora da rede pública, cheguei na escola e falei o que tinha acontecido. E as minhas outras amigas também conheciam a Maria Júlia. Ela falou, Luciane, isso é um achado. Se a gente tivesse oportunidade de ter esses testes na rede pública, nós, professores, não sofreríamos tanto, porque a gente se vira do avesso, às vezes, para fazer uma intervenção com o aluno e você não vê resultado. E como deu resultado com a minha filha, eu tenho certeza que, se houvesse isso, né, essa avaliação nas escolas, muitos alunos não estariam sofrendo o que a minha filha sofreu durante 10 anos. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês, agradeço, peço a Deus todo dia pela vida de todos que trabalham com a Irlene, porque foi um marco na minha vida. Obrigada. Ok, muito obrigada. Queria chamar a Falar analista só um sistema. detalhe? Pois não. Pequenininho. Bom. Primeiro é o seguinte, isso que aconteceu com Maria Júlia tem só 2 meses. Nós não estamos falando de 2 anos de intervenção, de um tratamento complicado. É uma intervenção simples que mudou a vida de uma menina em poucos dias. E outro detalhe é que Maria Júlia utilizava a ajuda de ledor e transcritor. Na semana seguinte ao teste, só porque ela estava com overlay, ela já dispensou a ajuda do ledor e utilizou folhas coloridas para dispensar o transcritor.